Graça e paz, amados. Glória a Deus. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 1 e 2 apenas, tá? Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia tem nos alcançado. Pai, planta essa semente em nossos corações, tira do nosso meio todo o cansaço, todo enfado, toda dor, toda preocupação, que possamos estar com a nossa mente aberta para receber a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Pai, que nós estamos com o coração aberto para Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Paulo, escrevendo aos Hebreus, amados, ele vai recomendar e vai dizer para eles, sintetizando esse versículo 1 e o 2, dizendo: sejam constantes no amor fraterno e não se esqueçam de praticar a hospitalidade, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. E baseado nessa palavra de Paulo, nessas recomendações do apóstolo Paulo, isso está tão vivo nos nossos dias atuais, 2000 anos depois, isso continua muito vivo, queridos, nas nossas vidas. Quando o apóstolo diz: sejam constantes no amor fraternal, ou seja, vivam esse amor fraternal. A diferença entre a lei e a graça de Deus é que na lei você era obrigado a fazer alguma coisa. Na graça, você é voluntário. Você é um voluntário praticante daquilo ali. Você vive aquilo ali na prática. Você pratica aquilo ali no seu dia a dia. Não precisa mais da lei dizer para você amar o seu próximo. Não precisa mais da lei dizer que você tem que ter uma empatia pelo seu próximo. Amar ele mesmo, incondicional. E amar, queridos, aqui quando Paulo está se referindo a esse amor, ele não é um amor sentimental. Eu não preciso sentir nada pelo meu irmão para me amar ele, não. Eu preciso praticar, viver esse amor. Mesmo que você diga que você não sente um amor pelo aquele irmão, pela aquela pessoa, pastor, mas eu não tenho nenhuma afinidade com aquela pessoa, como é que eu vou amar aquela pessoa? Eu não sei. Esses mistérios do Senhor para nossas vidas, eles devem ser praticados no nosso dia a dia. Não importa se eu conheço, se eu deixo de conhecer, o que importa é que o Senhor diz que eu tenho que praticar esse amor fraternal. Eu não conheço a pessoa, não sei quem é aquela pessoa, mas eu tenho que sentir uma certa empatia por ela. Eu tenho que me colocar ali no lugar daquela pessoa e tentar imaginar os seus sofrimentos, as suas dores, os seus problemas, viver também a sua alegria, se alegrar com a alegria daquela pessoa. Isso é praticar o amor, queridos. E não repelir aquela pessoa. Praticar o amor incondicional é você viver
amor. E quando a gente fala amor incondicional, talvez alguém possa entender isso equivocadamente. Quer dizer, pastor, que eu vou ter que concordar com uma série de aberrações dessa pessoa? Não. Você não tem que concordar com uma série de aberrações dessa pessoa. Por isso o amor é incondicional. Quem ama, repreende. Quem ama, suporta. Quem ama, se entende. E por aí vai. É praticar esse amor mesmo, não no sentimento, mas na vida. É se colocar no lugar ali do teu próximo. É quebrar aquela barreira do eu não gosto desse camarada porque ele gosta de determinadas coisas. Por exemplo, esses dias atrás nós vimos aí um cidadão que deu várias facadas no outro indivíduo somente porque o camarada, ele era um religionário, um seguidor aí de um outro político. Então isso é não praticar o amor, isso é praticar a morte, né? O camarada que ele chega num nível desse, ele já está morto. E ele não pode se enveredar por um caminho desse. Porque eu tenho certeza que na grande maioria dos casos, o político, o admirador daquele indivíduo nem sabe que ele existe. Mas ele foi lá e sacrificou o semelhante dele, o próximo dele. Sacrificou o irmão dele por conta de uma rixa partidária. O cara não concorda com uma ideia do outro, ele foi lá e matou o camarada e não quis nem saber. Então nós chegamos nesse nível, a coisa está nesse nível aí. Outros dias atrás, aí um outro camarada, por conta de um time de futebol, foi lá e matou uma galera que estava lá assistindo lá numa TV, num outro local. Então nós chegamos nesse nível selvagem, que você esqueceu o diálogo e você partiu para essa situação. E é sobre esse assunto que Paulo, ele vai nos advertir: olha, vocês precisam ser constantes no amor fraterno. Mesmo que você não conheça, mesmo que você não tenha afinidade com aquela pessoa, você não pode agir dessa maneira. Não somente Paulo, mas a gente vai ver a Bíblia de capa a capa falando sobre esse assunto, que nós precisamos amar o nosso semelhante. Paulo, mais à frente, ele vai dizer o seguinte: vocês precisam lembrar que vocês devem ser hospitaleiros. Não se esqueçam disso. Precisam lembrar que vocês devem ser hospitaleiros, porque muitos, sem saber, hospedaram aí anjos de Deus. É claro que nos dias de hoje você vai pensar duas vezes em colocar uma pessoa dentro da sua casa que você não conhece. Você vai fazer uma série de análises para colocar aquela pessoa, porque hoje nós vivemos uma situação muito complicada. Mas isso não é um privilégio também só nosso, não, de hoje. Isso há pelo menos aí 1000 e poucos anos antes de Cristo, o mundo já era assim. Sodoma, Gomorra já vivia esse tipo de coisa. A Bíblia diz que Ló, quando hospedou aqueles anjos na casa dele, o povo lá fora queria detonar aqueles anjos. Era um mundo cão, era um mundo cruel, desde aquela época. Porque carne, amados, carne ela não se converte. Né? Carne é carne. O que vai se converter ali é a alma do indivíduo. A carne ela não se converte. Paulo também, o mesmo Paulo lá em Gálatas 5, ele vai dizer que há uma briga, um conflito muito grande dentro de nós, entre a carne e o espírito. Há uma briga constante. E vence quem, pastor? Aquele a quem você mais alimentar. Se você alimenta mais o espírito,
com certeza o seu espírito viverá. Se você alimenta mais o seu corpo, a carne, com certeza a carne ela vencerá. Então, são sobre essas recomendações que Paulo ele está nos advertindo. Hoje quando a gente fala de hospitalidade, a gente deve levar em conta, queridos, que esse hospitalidade é de acolher, vem de hóspede, de hospedaria. E quando ele fala de hospital, é de receber essa pessoa. E quando ele fala sobre a hospitalidade, não somente de receber, mas também de tratar, de cuidar, de zelar por aquela pessoa, ter um trato com aquela pessoa, não somente acolher, mas orientar aquela pessoa. Vocês vão ver lá em Lucas, quando aquele samaritano acolhe um homem a quem ele não conhecia. Coloca o homem lá montado lá no seu jumento, no seu cavalo, e leva até uma hospedaria. Coloca lá aquele homem num quarto, paga, consegue ali um remédio, um azeite lá, dá um trato naquele indivíduo e deixa ele ali. E ele ainda recomenda, olha, quando eu voltar, se faltar alguma coisa aí, eu vou ressarcir você. Então isso é o sentido de hospedar, é acolher e cuidar, e não somente acolher. Isso hoje em dia, nos nossos dias de hoje, está muito difícil, isso está se acabando, ninguém vê mais isso. Hospitalidade não se reconhece mais. E olha que na maioria das vezes, essa hospitalidade, ela não é uma hospitalidade gratuita, não é uma hospitalidade que você está ali pedindo aquela hospitalidade. Muitas vezes você está pagando por aquela hospitalidade, e mesmo assim você é uma pessoa que é mal recebida, e observa que o ambiente onde você encontra-se ali, ele é inóspito. Não é hóspede, é inóspito, ele não é saudável. Isso hoje ele está assolando os nossos dias. Você observa, você chega num restaurante e você pensa que você vai ser bem recebido ali, às vezes a pessoa te rejeita naquele local. Você está pagando por um alimento, uma refeição, e você é mal atendido. A verdade é essa, você é mal atendido. O garçom já te olha assim com a cara invocada. O cara desse vem fazer o quê aqui? Você entra no Uber, o cara é ignorante, o cara é estúpido. Sabe? Você chega numa loja para comprar alguma coisa, o cara nem te atende, ele fica sentado de longe. E você chama uma, duas, três vezes para o cara vir te atender ali. Então, a hospitalidade é zero, queridos. É claro que a gente não está generalizando aqui, mas o nível que nós chegamos é isso aí. Você chega numa repartição pública, um camarada lá, um servidor público, ele é um servidor, mas ele acha que ele não é um servidor, ele acha que tu é que deve servir ele. E aí começa o conflito. Ele já te recebe mal. Você vai pegar uma segunda via de identidade, ele diz, você de novo, rapaz, perdeu de novo a identidade, e dá uma lição no camarada ali, e anda com a revolta assim, dentro, como se você fosse culpado por ele estar naquela situação. E isso é em todo canto, não é só na repartição pública, no Uber, no restaurante, isso é no hospital, é onde você chega, você vai encontrar esse tipo de gente. Mas Paulo vai dizer, olha, não é assim com vocês, não é para ser assim com vocês. Vocês precisam lembrar que vocês devem ser hospitaleiros. Ele vai recomendar também para Timóteo também a mesma coisa, seja hospitaleiro, escolha homens ali que sejam obedientes, homens preparados, hospitaleiros. E Pedro vai falar sobre a hospitalidade também do cristão. Então, a questão da hospitalidade, queridos,
ela é fundamental na vida do cristão. Ser hospitaleiro, ser uma pessoa amigável, amistoso. Nós estávamos ali esses dias na casa do nosso amado irmão, e poucos minutos que nós tivemos ali, eu acho que uns 40 minutos, várias pessoas passavam ali, ele na maior alegria abraçava um, abraçava outro, servia um lanche, e tudo isso sem cobrar nada. Eu até fiquei questionando, mas ele consegue manter esse monte de gente aí que passa um, passa outro, porque ali o custo é um pouco alto. Eles, pastor, na medida do possível a gente vai ajudando aí. Quando acabar, acabou. Isso é hospitalidade, queridos. Por mais que você diga, rapaz, mas eu não concordo, mas isso é hospitalidade, é isso que a Bíblia prega pra gente. Fulano, tu é muito otário, tu entra nessa parada, esse cara não vale nada. Não, rapaz, não sou otário, é porque a Bíblia, ela determina dessa maneira. A palavra do Senhor, ela fala sobre isso, e eu entendi a palavra do Senhor, mas a gente precisa entender isso, amados, porque se você for hospitaleiro, porque a Bíblia fala e você não entender, não vai adiantar não, você tem que entender, isso tem que nascer no seu coração, você tem que desejar ser hospitaleiro. Não dá para fazer a coisa na base do automático. Meu irmão, por que tu faz isso? É porque a Bíblia manda eu fazer, eu faço. Não é que a Bíblia manda, a Bíblia, ela recomenda e a coisa nasce no nosso coração. Nós somos hospitaleiros porque o Senhor mudou o nosso coração. Nós aprendemos que a hospitalidade faz parte dos planos do Senhor. Diga glória a Deus. Então, ser hospitaleiro, amados, ele é um dom do Senhor. Ser hospitaleiro é um fruto que o Senhor plantou no teu coração. Muitas vezes o camarada está ali naquela pressão. Poxa, fulano, tu é muito besta, esse cara aí te detona, esse cara faz isso, faz aquilo contigo e tu não reage. Não posso, rapaz, reagir. Um dia eu aprendi que o Senhor, Ele recomenda que nós sejamos hospitaleiros para com o nosso próximo. Isso nasceu no meu coração. E se nós conseguirmos ensinar outras pessoas também a serem hospitaleiras, quem sabe nós viveremos num mundo melhor, amados. Porque hoje vive-se um ódio muito grande. As pessoas, elas odeiam, estão se odiando aí com uma facilidade muito grande. E isso está errado. A forma de como conduzir isso aí está errado, queridos. Precisa haver uma mudança muito grande, um entendimento. A gente precisa estar na sintonia da mente de Cristo ali. O cidadão, ele entra, você fica abismado. O cidadão, ele entra num ambiente e ele paga por aquele ambiente ali. Ele não está ali de graça, ele está pagando, mas o camarada que está atendendo ele está com uma má vontade tão grande, sabe? E com aquele olhar penetrante, querendo colocar o caboclo para fora dali. Isso é errado, esse tipo de ódio, esse tipo de coisa está errado. Não pode criar raiz no coração de um cristão, jamais. E não tem esse papo, não, pastor, eu até entendo a situação dele e tal, a gente entende a situação do irmão, porque trabalhou o dia todo, está cansado, está estressado. Não tem isso, amados. Nós somos cristãos, bem cansados. Jesus trabalhava dia e noite, era aquela luta terrível ali. Descia do barco, subia no barco, atravessava rio, subia morro, descia morro, e a multidão em cima dele. Eu penso que o estresse ali era muito grande. A pressão era muito grande. Mas daí então você destratar pessoas não pode, tem que zelar por isso, ser amistoso, ser cortês com as pessoas. É muito bom você ser cortês. Esses dias eu tive ali na Ponta Negra com a Érica, num ambiente, e a pessoa lá nos tratou muito bem mesmo. Fiquei até um pouco assim meio receoso. O cara tratou com uma excelência tão grande. Eu disse, rapaz, são poucos profissionais que agem dessa maneira, que a maioria não está nem aí. Então é preciso que
isso é um diferencial na nossa vida, não apenas no campo religioso. Não, isso vai muito mais além. Paulo, quando fala isso aí, isso impacta até a nossa vida secular, no trabalho, na escola, na sociedade. Isso vai impactar a nossa vida ali, bem. Você chega num ambiente, às vezes o cara olha para ti e você passa, não dá nem um bom dia, parece que não se alegra com a tua presença, ele não reage mais às emoções, parece que ele está morto ali, ele não tem mais reação, ele não tem coragem de te dar um bom dia, de se alegrar contigo, não. Ele está ali meio que morto, ali meio, vai por ir mesmo, sabe? Ele está ali porque ele realmente precisa estar ali, senão ele pulava fora, abandonava o negócio. E isso está errado. Nós precisamos ser cortês, ser alegre. A alegria é um dom do Senhor. Esse é o nosso diferencial como cristãos, queridos, é que nós possamos abraçar esses dons que o Senhor entrega para os seus servos. Alegria, fé, amor, tudo isso aí são dons do Senhor para nossas vidas, e como cristãos nós precisamos praticar isso aí constantemente. Paulo, ele vai enfatizar isso aí por várias vezes. Não se esqueçam de praticar a hospitalidade e sejam constantes no amor fraterno, ou perseguir ali o amor fraterno. Mesmo que você entenda que aquela pessoa não tem os olhos verdes, não é uma pessoa que possa transmitir ali um lindo sorriso, eu sei lá, mas você não pode ser diferente com aquelas pessoas. Temos que ser cortês com todos, amados. Todos nós somos iguais, queridos. Todos nós somos iguais. Não tem diferença. Todos nós temos um tempo aqui nessa terra para cumprir, e depois desse tempo é o juízo do Senhor, e fim de conversa. É branco, gordo, feio, magro, amarelo, azul, índio, quer nem saber. Temos que ser cortês uns com os outros, amar o nosso próximo, o nosso irmão, e deixar de onda, deixar de onda de achar que o cara não existe isso. Todos nós somos iguais. O cara disse: pastor, não vou dar uma grana para esse cara comer a comida dele, porque esse cara não merece. Nem eu também não mereço, você também, ninguém merece. Se merecesse, era mérito. Se merecesse, era mérito. Por isso estamos aqui, porque ninguém merece nada. Jesus disse isso. Ninguém merece nada. É por isso que nós devemos ajudar o nosso irmão, porque ele não merece. Então por isso a gente ajuda ele. É pelo amor, é pela graça, querido. Graça imerecida do Senhor. É assim que funciona, amados. Então que nós, queridos, possamos aprender a perseguir esse amor todos os dias de nossas vidas, aprender a ser cortês um com o outro, coração a coração ali mesmo. Meu irmão, como é que está a tua batalha, a tua luta aí, como é que está a tua caminhada, e ouvir o nosso irmão, aprender a ouvir um pouquinho mais sobre ele, né? Aprender a compartilhar as dores, as vitórias, as lutas, né? É isso aí, isso é o nosso tempo que nós temos aqui, é isso aí. Não adianta tentar fazer diferente, que não vai funcionar. O caminho é por aí, queridos. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz e resplandeça o seu rosto sobre você e sua família, em nome de Jesus.